vou te fazer uma pergunta, responda rápido. Água e óleo se misturam, sim ou não? Se você disse não, você errou. E a explicação é simples. Muitas pessoas confundem misturar com dissolver. Quando a água está no mesmo recipiente que o óleo, eles estão misturados, esses dois líquidos. O que não ocorre é a dissolução, né? Um não se dissolve no outro. Na verdade, até o termo correto é não se miscibiliza. Brincadeiras à parte, eu estou dizendo isso porque uma vez a Paulinha teve que contar uma história para as crianças que envolvia a mistura da água e do óleo, e ela não queria colocar nenhum conceito incorreto para depois, lá na frente, quando a criança estivesse numa fase em que ela entendesse tudo, tivesse que se desconstruir uma ideia para construir a ideia certa. Mas no final deu tudo certo, ela encontrou uma explicação bem bacana, as crianças entenderam. E isso me faz pensar em algumas histórias que a Bíblia traz. Realmente a Bíblia tem muitas histórias que não são próprias para as crianças. E, inclusive, tem algumas histórias que a gente conta para as crianças assim, numa boa, mas a gente não conta tudo, porque tem algumas coisas que são censuradas mesmo. Por exemplo, a batalha entre Davi e Golias. A gente fala até a hora que Davi dá uma pedrada no Golias, mas se sabe o que acontece depois, né? Então por isso existem histórias que acabam tendo algumas cenas suprimidas para as crianças poderem absorver ali o que é muito importante para o nível delas, e no tempo certo a gente termina de explicar tudo. Mas esses dias a gente estava fazendo culto em casa e começamos a ler, fazer assim uma sequência de leituras sobre as pragas do Egito. E aí o Pedrinho, que gosta de ser o leitor do culto, ele pegou aquele trecho em que Deus endurece o coração de Faraó. Até para adulto a gente tem dificuldade de explicar o que significa essa expressão na Bíblia, quanto mais para uma criança de 6 anos. Eu queria que vocês tivessem visto a cena. Quando ele leu esse trecho, na hora, ele arregalou os olhos e pensou assim: ué, então foi Deus que fez isso no coração dele? Então é tudo culpa de Deus? E aí ficou para mim a tarefa de tentar explicar para ele o que significa isso. Eu não consegui, em uma só oportunidade, explicar para ele o que significava aquela expressão. E eu confesso a vocês que eu não tenho certeza se a visão de Deus para o Pedrinho, ela está bem direitinha quanto a esse tipo de episódio, quanto a esse tipo de atitude de Deus. Eu penso que nós temos que ter cuidado, sim, em trabalharmos algumas histórias da forma mais cuidadosa possível, para que a gente não cause confusão na mente dos meninos, né? Na verdade, o próprio Cristo teve esse cuidado. Ele chegou para os discípulos uma vez e falou: olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas eu não vou dizer agora. Vocês não estão prontos para ouvir o que eu tenho a dizer. E digo mais, a própria igreja, ela foi estabelecida numa base de fé que não tinha resposta para todos os elementos teológicos que existem. É o que muitos estudiosos dizem, né? Que a fé e o conhecimento, ele é progressivo. A gente vai crescendo e a gente vai aprendendo. E Deus sempre fez isso com o seu povo. Então, dependendo da idade, a gente pode colocar algumas partes da história que são úteis para aquela idade. Vai ser uma bênção para a criança. E no futuro próximo, a gente vai complementando, assim como Deus faz com a gente. E eu não estou dizendo que a gente vai trabalhar com meias verdades, não é isso. O que eu estou dizendo é que o conhecimento e a fé é progressiva. Eu até comentei sobre isso quando a gente falou sobre o crescimento e o timing das crianças, né? Mas hoje o que eu quero trazer para vocês é a ideia da progressão no que se refere ao conhecimento bíblico, a doutrina que a gente segue. E que essa semana você tenha boas experiências, cuidado também, o que você vai ler para os seus filhos, mas com certeza tudo isso contribui para o bem daqueles que amam Deus. Deus te abençoe, uma feliz semana.